Me diga uma coisa. Olhando o basquete assim atual, me parece que a coisa não anda muito bem. A seleção brasileira não tem se classificado para as Olimpíadas e tal. Você acha que o basquete brasileiro tem dificuldade de se profissionalizar mais por causa da política? Você acha que a política interfere demais na construção de um basquete bom no Brasil? Porque você mesmo fala para mim, não, mas o Gimenez, que era prefeito, porque tinha o time, aí o prefeito de São Carlos também desmonta o time, aí o prefeito de não sei aonde desmonta o time. Basquete e política andam juntos. E é difícil organizar o basquete profissionalmente no Brasil por conta disso? Talvez não. Naquela época, sim. Mas agora tem patrocínio para todo lado, né? Agora tem interesse nas equipes. Naquela época, o interesse era talvez político também, totalmente político. Mas agora eu não sei se eu vejo isso. O basquete brasileiro diz que caiu de nível. Será? Não seriam os outros times que melhoraram muito? Porque isso acontece. E por que não consegue acompanhar? Estou te fazendo essa pergunta porque o time não consegue se classificar para as Olimpíadas. E isso tem alguma coisa errada no processo. Eu não sei se é do ponto de vista profissional, eu não sei se é do ponto de vista de organização, eu não sei se é do nível mental, eu não sei se é do nível físico. Tem alguma coisa aí que me parece que o negócio não anda. Por quê? A geração que eu joguei, eu acho que era uma geração diferenciada. Não, sem dúvida. Você pegou os melhores jogadores de basquete da sua geração, teve um dos melhores jogadores de basquete do Brasil, de todos os tempos. E eu tenho a impressão que não deu para continuar a segurar aquele nível. Por quê? Como é que a gente vai descobrir isso aí? Porque não apareceu uma geração que tinha o mesmo nível da outra. E a capacidade de treinadores de formar bons times no Brasil? De agrupar, de organizar tática? Você acha que, nesse sentido, a capacitação técnica dos profissionais que lidam com basquete hoje, ela está ligada do ponto de vista mundial para poder organizar um bom time no Brasil? Eu não sei te responder essa pergunta. Mas a gente teve que ir no Arividal. O Arividal foi campeão sul-americano lá. Sim, foi um grande treinador. A gente teve o Hélio Rubens. Hélio Rubens, sim, outro excelente. E diversos. Por exemplo, a gente vai deixar de citar, vai ficar até desagradável para alguns. Sim. Eu não sei o que foi acontecendo, que uma época começaram a trazer técnicos estrangeiros. Aqui em Araraquara é um exemplo, por exemplo. Aqui nós tivemos o Paulinho Gonzalez. Mas, de repente, veio o Tom Zé. Sim. Quer dizer, por que não botaram o Paulinho Gonzalez? O Paulinho Gonzalez era o treinador aqui do Juvenil, quando o Tom Zé veio. Que era da Uniara. Sim. Começaram a privilegiar técnicos de fora, aqui. Aí você vai entender por quê. Sempre sendo que aqui tinha pessoas que demonstraram que tinham capacidade. Não teve nenhuma chance. Se ele tivesse tido uma chance, poderia falar, realmente, vamos trazer de fora. Então, isso acontece em todo lugar. Você entendeu? Uma época começaram a falar em trazer técnicos de fora do Brasil para treinar a seleção brasileira. Não entendi direito. Não entendi. Sendo que aqui tinha ótimos técnicos. No Rio Grande do Sul, o técnico do União, que era campeão, União, Sojipa, Santa Cruz do Sul, o cara chamava Pulga, tinha período de Pulga. Ele era desse tamanho, desse tamanho. Ele dobrava a perna assim, ficava no cantinho dele, cara. Não falava um A. Não gritava com o jogador. Falei, Pulga, como é que você se comporta assim? Ele falou, tudo no meu time já está treinado. Difícil você botar uma estratégia diferente num jogo, modificar um jogo com estratégia, com uma tática diferente. Por isso eu treino tudo. Então, o que os jogadores estão fazendo já está tudo treinado. Eu não tenho como interferir no jogo. Lógico que mudança, um cansou, um não está desempenhando como ele próprio imaginava. Mas, cara, eu olhei o Pulga e falei, mas que técnico diferenciado. Não tem chance de jeito nenhum. Quer dizer, ele me demonstrou uma coisa que depois eu comecei a aplicar também esse Pulga. Nem sei o nome dele, só seu apelido. Você tem que treinar tudo o que precisa. Porque é difícil você falar assim, pegar um scout e falar assim, vocês vão fazer uma jogada inusitada. Vamos supor que você tem 6 jogadas de ataque.
Nenhuma está dando certo. O marcador está marcando muito bem. É muito difícil você pegar uma prancheta e falar, ó, posicionar o jogador, você vai fazer isso. Como você vê os americanos fazendo? Os americanos têm essa tradição desde que saiu da pré-escolinha de entender as estratégias. E o que o Puga falou. Vai chegar na hora do jogo, vai ser difícil você montar uma jogada diferente para os cinco entenderem. Porque nós 4 entendemos, o outro não entendeu, todo mundo correu para a direita e ele correu para a esquerda. Não deu certo. Então, o Puga me explicou o seguinte: você treina tudo que você tem que treinar. Se sair daquilo ali, vai ser difícil, porque o jogador brasileiro ele não está acostumado com estratégia inusitada, de uma hora para outra. E eu tenho que reconhecer uma coisa. O nível intelectual dos jogadores americanos, por exemplo, eles saem tudo de universidade. Sim. A gente não vai querer achar que todos os jogadores brasileiros têm o mesmo nível de intelectualidade para entender o jogo e para entender as estratégias, né? Se o futebol brasileiro, por exemplo, quem que vira jogador? Os meninos da periferia. E vira porque foge da escola, fica o dia inteiro estudando bola. Então, a grande maioria, numa época de jogadores, eles não entendiam. Eu ouvi os técnicos reclamando. O cara não entende o que eu quero falar. O cara podia ser bom de bola. Mas, na hora da estratégia, ele não entendia a estratégia. Quando você precisava da estratégia, você não podia contar com aquele cara. E eu senti aqui também no basquete. Aqui. Para você, assim, o que trava o basquete brasileiro hoje? Por que o basquete brasileiro não decola, do ponto de vista internacional? Eu tenho a impressão que foi o que eu já te falei. As outras equipes melhoraram muito. O Brasil dificilmente ganha da Argentina agora. Na Venezuela, há uns 35 anos atrás, eles tinham um time juvenil que a seleção brasileira foi jogar contra eles e se espantaram. E por que não consegue acompanhar? Porque o nível mental do jogador brasileiro não consegue entender? Escolinha. Porque a escolinha é assim, ó. Você pega 1000 jogadores de futebol, vai aparecer um Romário ali. Já é um talento. Então, vamos dizer que, se você montar a escolinha, vai aparecer talentos naturais. Eu gosto muito de treinar os meninos. Muito, muito. Eu gosto muito de fazer o que não fizeram comigo. Principalmente na parte física. Se a gente tivesse tido treinadores que tivessem aprimorado a nossa parte física, a nossa parte técnica, eu não digo que eu chegaria na seleção brasileira. Mas estava perto. Ia dar trabalho. Uhum. Então, a gente foi vendo os outros grandes jogadores, perguntando como eles treinavam, treinando sozinho. Então, a gente foi solto na quadra. Você tem uma certa altura para a época. Na época chamava bola ao cesto. Bola ao cesto. Se você não tivesse bom arremesso, você não era jogador de basquete. Geralmente se marcava a zona, então você tinha que ter um bom arremesso. Então, eu me dei certo no basquete porque eu tinha um arremesso razoável. Mas se eu tivesse sido treinado para valer, então eu tenho a impressão que escolinha. Vai aparecer os talentos naturais e treina a molecada. Não vejo um trabalho assim. São Paulo sempre teve ali os clubes, né? Começa a molecadinha de baixo. Mas no interior você não vê. Não vê mais? Não vê. Muito difícil isso. Seria fundamental. Porque é muito simples. A gente não pode tocar em política aqui, tocar nos assuntos meio ásperos assim. Teve uma situação, vamos dizer, uma situação hipotética que pode ter acontecido aqui. Jogos regionais. Eu estava treinando uma equipe feminina. Caseira. Só menina da casa. 15 dias, um rapaz de uma outra modalidade chegou e falou para mim, está tendo Jogos Abertos do Paraná. Eu vou pegar as 2 equipes do handebol, a masculina e a feminina, que eles foram campeões dos Jogos Abertos. Você não quer a equipe feminina do basquete? Falei, cara, não estou entendendo essa proposta, cara. Vai vir um time inteiro do Paraná para jogar. Você treinou 2 anos esse time aí.
Você não vai levar nenhuma menina, nenhum menino. Ele falou, não, vou levar esses 2 times do Paraná. Por quê? Porque é mais fácil para ganhar. Aí essas 2 equipes vieram, jogaram, não foram campeãs, mas deram trabalho, voltaram para o Paraná. E as meninas daqui, É. alijadas do processo. E a gente foi com um time caseiro, não demos muito trabalho, mas ficamos em 4º lugar, sem gastar um centavo. Então, eu fico pensando, se eu pego a equipe que vem do Paraná, no outro dia não tinha time aqui em Araraquara. Elas iriam embora, e me falaram, não, vai buscar, vai pegar esse povo do Paraná. Entendi. Então, o que acontece muito, se você tem um certo recurso, você não vai produzir jogador. É muito mais fácil você comprar um jogador. Entendi. Isso foi acontecendo. Não se produz. Você vai buscar. Não tem renovação. Não tem renovação. Então, Se você... Fica difícil surgir talentos no basquete. Exatamente. E o quadro fica mais difícil e vai estourar lá na frente. Exatamente. É isso. Agora, como eu te falei, na Venezuela, um time juvenil já vem lá de baixo e tinha mais... Venezuela, quando era Venezuela, né? Sim. Vem Agora lá virou outra coisa lá. não sei o que virou Situação, aquilo, mas... Um time juvenil já dando trabalho para a seleção brasileira. Lógico que não vai ganhar da seleção brasileira. Mas só lhe dá trabalho um time juvenil